Rafael Badotti, sendo a individualidade que move o mundo, seria esse o motivo de todo o regime comunista suprimir a individualidade, ao passo que impõe o coletivismo? Na verdade, se você pensar bem, peraí, que coletivismo é esse que está todo centrado na individualidade do seu Stalin ou do seu Mao Tse-tung? Aquilo lá é... Como é que você pode ter uma individualidade e o culto da personalidade ao mesmo tempo? Existe algum coletivismo que será tão coletivista que não tem nenhum líder? Ou que não tem o culto do líder? É impossível. Quer dizer, o coletivismo afirma o individualismo. É muito simples. Ou seja, coletivismo é apenas um termo, uma palavra, é uma coisa que não existe. Quer dizer, o que existe, veja, você conhece alguma sociedade humana em que não exista hierarquia? É possível você conceber isto? Não. Na verdade, você não pode conceber nem mesmo um grupo humano pequeno onde não haja hierarquia. Então, a existência da hierarquia é um fato universal, não tem como discutir. Não é isso? Agora, existem inumeráveis fatos que são tão óbvios e patentes que eles causam escândalo às pessoas criadas na mentalidade moderna. Por exemplo, eu já expliquei isso aqui. A diferença de poder é um dos traços definidores da espécie humana. Se você pegar, se entra o Stalin e um prisioneiro do Gulag, você tem mais diferença de poder do que tem em nenhuma espécie animal. Você tem um tigre, pode ser mais forte do que outro tigre, mas ele não pode ser mais forte do que 1 milhão de tigres. E, no entanto, Stalin, ou Hitler, ou Mao Tse-tung eram mais fortes do que milhões de pessoas. Ou Júlio César, não é isso? Não era tanto que juntou uma meia dúzia e matou ele. Por quê? Porque no meio deles tem alguns com mais uma individualidade talvez tão forte quanto a dele. Não foram caras coitadinhos anônimos que se juntaram para matar. Não. Eram concorrentes da liderança individual. E assim por diante. A liderança individual é tudo, meu Deus. Eu gosto muito da frase do Goethe: a única força que existe do ser humano é a personalidade. O resto não existe. Então vamos lá. Quem pergunta é Bruno Gomes. Se é a consciência individual que descobre e cria, como ela pode avaliar a confiabilidade de si mesma? Quem será o juiz? Na verdade, você não tem outro juiz a não ser você mesmo. Porém, você pode ter critérios. O primeiro desses critérios é, evidentemente, a revelação divina. Você não a inventou, não é produto da sua cabeça, e ela vem de uma fonte inquestionavelmente superior. Essa é a primeira coisa que você tem que ter em vista. Segundo, você tem a opinião dos sábios ao longo dos tempos. Para usar a expressão dos escolásticos, aquilo que todos em toda parte sempre acreditaram. Quer dizer, aquele conjunto de preceitos que tem, quer dizer, uma espécie de uma validade universal aceita pelas maiores autoridades da humanidade ao longo dos tempos. Isso é importante, porque num determinado momento do tempo, a elite inteira pode se enganar. Aliás, ela faz isso com certa constância. Mas, quando as coisas se mantêm, resistem ao teste do tempo, então é uma coisa infinitamente mais séria. Se você tem a seu favor, sei lá, você tem a opinião de Lao Tse, Aristóteles, Confúcio, Santo Tomás de Aquino, etc., todo mundo dizendo a mesma coisa, a probabilidade de que estejam errados é relativamente pequena. Ela não é inexistente, porque eles não são Deus. Tá certo? Mas a probabilidade é pequena. Então, você tem essas duas autoridades. A autoridade divina e a humana. Agora, é importante você ver que a autoridade humana jamais está em nenhum grupo presente. Ela só existe, vamos dizer, por essa linhagem ao longo dos tempos. Agora, para você ter isso, você precisa ter muita cultura antes. Para que você estuda? Para você chegar justamente a isso. Você saber o que é a opinião normal humana. Você veja, quando eu estava falando aí da teoria do Schwann,
eu disse o seguinte: a teoria do Schromm está certa num determinado sentido. Quer dizer, a ideia dele da unidade transcendente das religiões, ela está certa no sentido de que todas as religiões têm, no fundo, mais ou menos, a mesma teoria metafísica. O que é metafísica? Descrição da estrutura da realidade, quer dizer, a estrutura da possibilidade universal. Só isso, mais nada. Ela é igual em todas as religiões, por quê? Porque ela é a metafísica normal do ser humano. Essa metafísica que você vai encontrar também nas grandes obras de arte, né? Você vai encontrar isso em Shakespeare, em Camões, tudo. É a mesma em todo lugar. Não quer dizer que tenha a mesma teologia e como religiões elas possam convergir a algum ponto. Não tem nada a ver. Ou que sejam equivalentes em, vamos dizer assim... Não, mas não possam ser... Não, se pensar... A própria ideia de que as religiões possam ser equivalentes é uma ideia absurda em si. Por quê? Eu já expliquei, posso até explicar isso com mais detalhe outro dia. O mais breve estudo de religiões comparadas mostra que elas são incomparáveis, elas não são espécies do mesmo gênero. Né? Então, não tem como você pretender criar uma equivalência. Elas não são sequer comparáveis, como é que elas vão ser, vamos dizer, escalonáveis? Não há como fazer. Né? Então, se você pegar, por exemplo, sei lá, o judaísmo é uma lei divina que Deus passou para os judeus, não passou aquilo para mais ninguém. Como é que eu vou poder comparar aquilo com um outro negócio? Não dá para comparar. Se você pegar o cristianismo está falando de uma coisa completamente diferente. Está entendendo? Então, a própria ideia do Schromm de ter ali uma espécie de um papa super religioso, e a própria teoria dele mostra que isso é impossível. E, no entanto, ele queria ser uma coisa que a teoria dele provou que é impossível. Claro que deu rolo, né? O problema do Schromm era assim, era realmente megalomania. Ele era um gênio assombroso, mas ele achava que era muito mais genial ainda. Mas isso é um grande problema dos gênios modernos. Todos eles acham que são maiores do que são.